Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo episódio aqui do Central Popcast, o seu podcast favorito de cultura pop. Eu sou o Rodrigo Capasso e junto com meu amigo Marcelo Geloni a gente tá nesse projeto de TCC aí, né? Então só recapitulando, né, a gente nessa primeira temporada vai gravar 3 episódios com o tema de animações, dentro do tema geral de cultura pop, de filmes, séries, desenhos e tudo mais, e principalmente nostalgia, né? E hoje eu estou aqui com a Isabela Silva. Ela é estudante de publicidade e propaganda, pesquisadora de sonhos e amante do universo Disney. Seja muito bem-vinda, Isa. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco aqui sobre esse universo, esse sonho, né, que é poder vivenciar a Disney assim, tão de pertinho. E é uma empresa muito grande, é uma empresa que de muito aspecto, assim, enrustido, né, na sociedade. Todo mundo conhece a Disney, por mais que não goste da Disney. Todo mundo sabe do nome da Disney, todo mundo já ouviu falar e todo mundo está inserido nesse mundo, querendo ou não, gostando ou não. E hoje em dia a gente está começando a ver posicionamentos diferentes da empresa e é importante a gente começar a analisar esses tipos de comportamento, como a sociedade atual se encaixa, né? Sim, não, exato. E aí a gente traz o tema do episódio de hoje, que é justamente a representatividade nos filmes da Disney, né? Como um todo, né? A gente tem percebido que nos últimos tempos, né? A Disney tem feito muitas obras audiovisuais que englobam cada vez mais representatividade, né? Nos filmes, né? Nas séries e tudo mais. E eu queria começar te perguntando, Isa, a sua experiência com a Disney, porque claramente, né, você é apaixonado por esse universo, eu também sou, mas a Isa tem um carinho especial, né? Tanto é que você está fazendo um TCC agora da Disney também, né? Sim, meu TCC, o tema principal é a influência do posicionamento Disney, né, para as futuras gerações. Então, é um estudo, realmente, um estudo que se aprofunda no porquê da Disney estar mudando esse posicionamento, né, ficando mais atual, mais diversa. E eu amo a Disney. É esquisito falar assim, mas eu amo a Disney e ela sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida. Como você disse, é uma nostalgia, né? Então, eu sempre gostei de Disney, desde bem criança, assim, quando a gente assistia a Disney Channel, quando surgiu a Rádio Disney, eu lembro de ver um cartaz gigante no shopping que era perto da minha casa antiga, bem grande, assim, 91.3, Rádio Disney, e era muito impactante, sabe? Era algo grandioso, algo que naquela época, quando a Isabela tinha 6, 8 anos, era grande. E hoje em dia a gente consegue ver outros posicionamentos da Disney, como a Disney Plus, né? Sim. Na era dos streamings aí, né, com certeza já se consolidou com o Disney Plus. Sim, com certeza. E hoje a Disney, ela tem o acesso, né, de outras coisas, né, que influenciam muito no próprio posicionamento Disney, como a Pixar, Star Wars. E é muito legal ver todo esse universo junto. Não, então, e principalmente comentando aqui um ponto que você trouxe, que a Disney, ela tá, desde quando a gente era pequena, né, a gente tem a mesma idade, né, então a gente cresceu nos anos 2000 e a gente foi vendo que, né, já a Disney carrega uma história aí por anos, desde, né, dos anos 20 e tal, desde quando surgiu, né, a história do Walt Disney também, e a Disney tá em todo lugar, a gente cresce vendo a Disney em tudo, na TV, no cinema, em produtos, né, em videogames, no próprio Disney Channel, na Rádio Disney. Então, tá em todo lugar. E com tantos personagens icônicos, né, o Mickey Mouse, as princesas, os heróis. Tá em todo lugar, realmente. Então, tem toda essa magia envolvida, né, essa magia, essa nostalgia que a gente, né, criando memória afetiva, né, com os nossos amigos, com a família, consumindo todo esse conteúdo, é bem, bem bacana. É verdade. Falando em família, em Walt Disney também, eu acho muito interessante que é esquisito pensar que o nome do Walt Disney é Walter, né? Parece até brasileiro. É Walter Elias Disney, né? E é muito legal que ele teve uma infância muito pobre. E ele morava numa fazenda, então ele convivia com os animais. E foi aí que ele teve a ideia, né? De fazer algo, uma animação. Ele era muito criativo. Ele desenhava, e ele sonhava, e ele tinha um posicionamento de pensar, assim, diferente da era dele. Sim. E aí ele conseguiu, com
assim, eu acho que, acredito eu, que com muito êxito, Oh. posicionar bem a marca dele, assim, no mercado. Criar a marca registrada dele, né? Deixar a marca dele no mundo, não só, né, na Disney, mas no mundo inteiro, como de fato aconteceu, né? Sim, é verdade. E hoje em dia, principalmente, a Disney, ela faz questão, né, de se posicionar com o mundo. É muito legal ver como, se você abre um mapa mundi e coloca todos os filmes da Disney, cada um em um lugar especial. E como as pessoas, elas veem os filmes, por exemplo, Rio, que passa no Rio de Janeiro, a gente aqui do Brasil, a gente tem acesso, né? Sim. E é muito legal ver isso, como a Disney pensa no mundo inteiro, no mundo como um globo, né? E até um pouco fora dele também, que tem muitos filmes que não passam dentro do planeta Terra. Exato, né? Já ultrapassa, né? Já vai em outros universos, tá? É bem bacana isso. Não, é inegável, né? O nosso primeiro ponto aqui que a gente quer trazer é que a Disney, ela é muito forte nessa questão da representatividade, né? Principalmente de uns anos pra cá, assim, recentemente, né? Sempre foi, mas ainda mais nos últimos anos, né? A gente busca aqui nesse episódio analisar justamente a importância, né? E o impacto positivo que isso gera na sociedade, né? No público e tal. É bem bacana isso. É mesmo. Eu acho muito interessante, sabe? Tudo que a Disney vem construindo, a mudança de posicionamento dela. Por exemplo, antigamente, não tão antigamente, tipo 2017, 2016. A Disney, ela tinha um posicionamento com os seus funcionários que é muito restrito, né? Se você é funcionário da Disney, você tem que produzir o sonho. Imagina você trabalhar a pressão que não é psicológica, né? De você ser perfeito. Você tem que fazer o dia das pessoas perfeito. Você tá ali, você atravessou os portões da Disney, você é um funcionário incrível. Então você precisa criar magia para as pessoas. Não é porque tem que estar passando por coisas em casa, porque as pessoas têm a vida pessoal, né? Que elas podem deixar de sorrir ou podem deixar de fazer o dia de uma criança feliz. Então a Disney é muito interessante. Antigamente tinha um posicionamento muito mais restrito, por exemplo, sobre as pessoas, né? Tinham uma certa limitação em questão, por exemplo, de cabelo colorido, de cortes de cabelo, alguns muito radicais, isso tatuagens. Você diz, tipo, nos funcionários, né? Sim, nos próprios funcionários e também as coisas que englobavam ali, por exemplo, o universo Disney presencial, que seriam os parques, etc. E hoje em dia as pessoas podem ter tatuagens, óbvio, tem limitações, né? Não pode chegar lá com o braço fechadão. Mas, tipo, porque tem um código de conduta, vestimenta e etc. Mas hoje em dia as pessoas podem ter tatuagem, podem ter o cabelo colorido, podem ter traços, né, que tornam uma pessoa única. Coisa que antigamente a gente não observava muito. Tem mais essa liberdade agora, né? Apesar de ter que respeitar a imagem e tal, todas essas questões. Não, é bacana isso. Eu mesmo não sabia. É legal, né? Sim. É diferente. E a gente às vezes não pensa nisso, né? Porque, por exemplo, uma vez saiu uma notícia, eu não sei se isso é concreto até hoje, mas antigamente era, que trocavam as luzes de todos os postes do Magic Kingdom todos os dias, depois que todo mundo saía. Tipo, todos os dias. Porque uma única luz queimada poderia estragar a experiência de alguém que visse aquela luz. Olha só. Então, Tem bastante cuidado com os detalhes, né? Sim, são muitos detalhes, são muitas coisas para administrar, são muitas lacunas a serem preenchidas. E são lacunas que a gente às vezes fala, nossa, só isso, né? Vai fazer toda a diferença? E faz, porque a Disney, ela trabalha com sonho, a Disney, ela trabalha fazendo magia. Tem um arquétipo, né? O arquétipo da Disney é a ludicidade, o lúdico. Então, tudo ali tem que parecer como se você tivesse deixado seus problemas para trás, como se você tivesse entrado no mundo mágico, realizando um sonho. E é uma proposta completamente da Disney desde as épocas antigas, né? Da época do Walt Disney, quando ele inaugurou os parques, quando ele fez questão de, por exemplo, na Main Street, que é a avenida principal lá do parque, colocar as casas como construções mesmo, construções reais, porque ele ficava ali e ele observava com os próprios olhos dele. Qual é a reação das pessoas? O que elas estão achando ao entrar no parque, ao olhar aquilo, ao olhar ali? O que chama mais atenção? Para qual direção as pessoas vão? Inclusive, se você chega no negócio lá de tirar informações que chama Guest Relations. Se você procura, por exemplo, eu entrei aqui no horário tal, eu perdi a minha família, eles vão fazer um roteiro para você e falar, sua família tá entre essa atração e essa aqui. Você pode ir lá. E realmente... Eita, sério? Realmente, que legal.
É igual quando você fala, por exemplo, eu perdi o meu carro, não sei onde eu estacionei, não anotei o estacionamento. Que hora você chegou? Tal horário. Beleza, seu carro tá no Simba, por exemplo. Eles têm esse controle. Esse cuidado com o público, né? Esse carinho, sabe? Com as pessoas que torna completamente único o lugar. Nenhum outro lugar do mundo, a não ser a Disney, né? Pela própria patente, você é tratado desse jeito. E é muito legal. Não, sem dúvida, não. É bem isso que você falou, né? Da magia, desde muito cedo, né? Nas primeiras produções da Disney já tá presente, né? Com, né, os primeiros filmes, né? A Branca de Neve e os Sete Anões, tal, todos os filmes das princesas, elas trazem todo esse conforto, né? Pros telespectadores, né? Pro público. É algo bem, bem legal mesmo. Sim. E entrando nessa questão aí de diversidade, é bem bacana a gente analisar, né, que a Disney, em vários filmes diferentes, né, várias obras audiovisuais, traz muito dessa questão da cultura, né? É muito diverso. Então, por exemplo, a gente tem personagens da Ásia, a gente tem personagens, né, da Europa, de todos os lugares praticamente, né? Isso é bem bacana, traz muito dessa diversidade e principalmente de uns tempos pra cá, né, que a Disney ela tem ela tá ainda mais focada nessa questão da representatividade, né? Tem explorado cada vez mais essa questão, né? Isso eu acho bem bacana. Sim, é muito legal. Filmes grandes, sabe? Grandes produções. Antigamente a gente até observava grandes filmes, mas a gente não observava com tanto impacto que nem a gente observa hoje. Por exemplo, Raya, né? E o Último Dragão. A gente até pegou umas imagens de Raya, acho que tá... tem fácil aí. Sim. E é muito legal o como... Calma, volta. É essa aí mesmo. O como é importante, né? Olha os traços dela. Antigamente, mulheres, assim, não se sentiam muito representadas. Porque você queria ser uma princesa. Imagina, você é uma criança. Que está tendo a sua primeira influência na Disney. Você queria ser uma princesa. Sabe? Exato. Você queria ser uma guerreira, por exemplo, a Mulan, né? Que é chinesa. Você queria estar nesse universo, mas nem todo mundo se enxergava nesse universo realmente. Isso é triste, só que hoje em dia é diferente. Hoje em dia temos uma pegada mais diferente. Por mais que hoje em dia a gente não dê tanta ênfase assim para princesas, príncipes, filmes encantados e muita, entre aspas, melação, né? Porque hoje em dia a nossa geração, a geração pra frente, alfa, tá muito diferente na cabeça, no modo de pensar. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia a Disney, essa proposta do mundo, né? O mundo inteiro inserido na Disney é muito importante, principalmente para representatividade. E esse filme é muito bom, muito bom. Muito legal. Eu assisti recentemente esse filme, né? Raya e o Último Dragão, tá disponível na Disney Plus. Bem, bem legal. Eu recomendo, né, para quem tá assistindo, né? Foi isso que você falou, né? Tipo, que nem é uma cultura asiática, né? Tem esses traços mais asiáticos, tal, né? Desses povos. Então é algo bem legal e foi o que você falou, não era muito comum, pelo menos no início, né? Tipo, não tinha muito dessa questão da diversidade para você pensar nas... Ai, me fugiu a palavra aqui. Na identificação, né? Que as crianças, por exemplo, isso que você comentou com as princesas. Então, né? A gente tem a Mulan também, que você disse. Tem outro filme que é o Encanto, que é recente esse filme também, a gente pegou uma imagem. Que ele traz algo muito legal. Calma, deixa eu fazer mais. Do Encanto. Aí, isso. Não, calma, mais um. Isso, esse mesmo. O Encanto é bem legal. Você assistiu também, né, Isa? Assisti. Encanto é incrível. E as músicas são incríveis. Então, nossa, você entra completamente no universo. A história é impecável. Produção é impecável. Imagem, tudo. O jeito que eles se posicionam. E nessa questão da diversidade é incrível, sabe? Porque, por exemplo, contando um pouco da história, spoiler, mas... Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, exato. Essa menina, ela participava de uma família e ela não se sentia incluída na família. Porque todo mundo, quando chegava numa determinada idade, ganhava um superpoder. Todo mundo. Quando ela chegou até a casa, né, tinha um superpoder. Sim, até a casa tinha um superpoder. A casa era viva. Exato. E isso é mágico, sabe? Quando ela chegou na idade, ela não tinha nada. E ela ficou, será que eu sou daqui mesmo? Será que eu pertenço? O pertencer é extremamente importante quando a gente fala de diversidade. Ela não se sentia pertencente àquele ambiente, àquela família, àquele hábito
da cultura dela. E aí, no final, ela descobre, spoiler, que ela era o poder. Ela era o poder, sabe? E, tipo, Sim. isso é a cabeça explode. Tipo, é um super plot. Ela é capaz, sabe? Tipo, ela é tudo. Ela não precisa fazer flores, ela não precisa ser muito forte. Ela só precisava ser ela. E ela Exato. era ela, entende? Uhum. Então ela conseguiu literalmente salvar a família da ruína pelo simples fato dela ser, dela existir. Isso é incrível. Não, é muito incrível, né? Toda essa questão aí filosófica, tal, se parar pra pensar. E foi o que você disse, né? O filme, a Disney, ela tem esse cuidado com tudo, né? Com a construção do roteiro, a construção dos personagens, né? Durante o filme... Esse filme é muito divertido de se assistir, é muito gostosinho de se assistir, né? Tem as músicas, tudo isso que você falou, a construção dos cenários, é tudo muito bem feito, né? Sim. E trazendo, né, a cultura colombiana, né, da região ali, a família multirracial, né, muitas etnias diferentes. É muito bacana isso, é muito verdade. bacana. Lembrando que as Américas foi colonizada, né? Então é uma galera Aham. muito diferente. A gente consegue Sim. reparar aqui pelo Brasil. É muito diferente. E isso é em todos os lugares, sabe? Legal. E tem inclusive, fazendo um paralelo, né, com outro ponto, que é aquela iniciativa, né, da Disney Plus no YouTube, a Vozes da Diversidade, que traz depoimentos, né, de profissionais do audiovisual, né, de espectadores, em como eles se inspiram, né, nesses personagens, como antes eles não se viam representados e agora com personagens mais atuais, né, que a Disney vem criando. E uma delas, né, uma das crianças é inspirada, ela se inspira, né, na Mirabel, que é a protagonista. Sim, é verdade. E a Mirabel, ela é uma figura importantíssima. É uma das personagens, né, de Encanto. E nunca existiu, assim, tão forte, tão grande, alguém que, por exemplo, usasse óculos na história, assim, É da verdade, Disney. é E verdade. o óculos é uma coisa que às vezes, sabe... Ninguém quer usar óculos, as pessoas precisam usar óculos, as pessoas precisam enxergar para conseguirem lidar com o mundo. Parece algo besta, né? Mas faz total sentido se parar pra pensar. Faz total A gente sentido. nunca para pra pensar, né? Mas, né? Exato. Realmente. Faz total sentido. Se você olha, por exemplo, os padrões estéticos, faz total sentido. Você não vê, por exemplo, uma Gisele Bündchen usando óculos no meio da passarela da Paris Fashion Week, entende? Uhum. Então, tipo, são estereótipos que a gente precisa quebrar. E a Disney, ela tá Sim. fazendo um papel, assim, primordial nesse aspecto. De quebrar esse padrão, de vamos aceitar as pessoas, sabe? Vamos mostrar pro mundo que nem tudo é um padrão, sabe? As pessoas são... Olha o tamanho do mundo. Como é que as pessoas vão ser diverso, iguais? né? É muito diverso. E a Disney, desde o surgimento dela, tem essa questão de trazer a magia, né, pro público. Então, só que, inevitavelmente, a Disney acompanha o mundo. Então, né, a gente pega os anos 20, os anos 30, que foi quando surgiu, aqui no Ocidente, pelo menos, tínhamos hábitos, né, constituídos na sociedade. Né, e padrões que nem sempre eram tão inclusivos, nem sempre, né, eram ideais para a visão que a gente tem hoje em dia. Então, é legal a gente observar que, né, a Disney, naquela época, ela fazia, né, fazia o possível para trazer essa magia, essa representatividade, e ela vem trabalhando cada vez mais, né, com o passar dos anos, com o passar na mudança dos hábitos, né, também tem a questão vários fatores que interferem, fatores históricos, né, ao surgimento das redes sociais, né, então a Disney vem acompanhando, a gente consegue perceber, né, ela vem acompanhando, vem essa quebra de padrões, que é muito importante, e ela vem trazendo isso nas novas obras, né, que vem trazendo. Sim, que elas vêm criando. Um dos primeiros curtas da Disney, óbvio, depois de Steamboat Willie, que foi muito marcante, assim, pra mim, principalmente quando eu tava assistindo, ele chama Plane Crazy. E é a história do Mickey que busca a Minnie. E o Mickey é extremamente apaixonado da Minnie. A Minnie não quer nada. A Minnie está com medo. O Mickey levanta o voo no avião. A Minnie está com medo. O Mickey, ao invés de descer o avião, ele pergunta... Tipo, não pergunta porque não tem diálogo, né? Mas você vê a encenação. A troca de pensamentos. E o Mickey, ele tenta ficar com a Minnie. E a Minnie... Mesmo ela não estando confortável, Exato, né? e ela mostra que ela não tá confortável muito antes. E hoje em dia, lançar um tipo de produção curta-metragem desse jeito,
rolaria muito cancelamento por aí. Sim, E sem dúvida. não deve ser normalizado, sabe? Hoje em dia a gente Seria consegue... muito controverso. Exato. Hoje em dia a gente consegue ver grandes produções da própria empresa Disney com beijos homossexuais, trocas homoafetivas, sabe? Isso é muito importante para provar que o mundo não é do homem, sabe? Não vivemos um patriarcado. Isso deve ser combatido. Sim. E toda essa ideia tipo, comprometida, né? Da cabeça, por exemplo, do homem que cresce com uma cultura completamente diferente de uma cultura que uma mulher cresce. Hoje em dia, vem sido igual, sabe? Essa troca entre homem e mulher tem sido mais normalizado e tem sido mais respeitado também. Uma coisa que a gente vai reparar, principalmente, não na minha geração, na nossa geração, mas na geração alfa e nas próximas que virão. Porque vai ser melhor trabalhado. Não, então, e também tem essas questões, né, das próprias princesas, que na época que elas, né, que as histórias foram adaptadas, né, nos clássicos da Disney, tinha essa questão, né, da princesa ser resgatada sempre, né, por um príncipe. O beijo com a pessoa desacordada, né? As brisas assim. Exato. Então, né, naquela época, tipo, tinham os pensamentos, a mentalidade, né, de grande parte da sociedade era pautada nessas, né, nessa questão aí da princesa resgatada, a princesa ser frágil e tal. E as produções, elas acompanhavam isso, né? Não existe rainha sem o rei, né? Exato. Tipo isso. Tipo, não dá pra ficar independente. Tem que ter alguém junto, tem que ter um príncipe, entendeu? E tem um filme bem legal que eu consigo pensar agora, que é da Pixar, que é o Valente. Né? Eu trouxe uma imagem da princesa também, a Merida. Calma. Eu acho que tava no começo. Tava no começo. Isso, A Pixar, para quem não sabe, é outro estúdio, não é o mesmo né? O processo criativo é outro, né? Não é, só que a Disney é distribuidora dos filmes e ela é dona da Pixar, então é legal a gente trazer esse exemplo. Que, né, a Pixar, né, a produção, além de ser feita pela Disney, se inspira muito nas obras da Disney. Então, a Merida, ela é uma princesa da Disney. Porque, né? Mesmo sendo da Pixar, vocês entenderam, né? Enfim. E a Merida é bem legal nesse filme Valente, de 2012, porque ela é uma princesa que ela dita as próprias regras, né? Então, no filme é bem interessante. A gente tem a mãe dela, que é a rainha, tentando impor pra ela tudo que ela tem que fazer, como ela deve agir, que ela tem que casar com um príncipe pra formar um reino, e ela tá o tempo inteiro lutando contra isso. Não quero casar, eu quero ser uma mulher livre, né? Exato. E foi bem legal isso. Na época, principalmente, que foi lançado, foi um diferencial muito grande, né? Foi. E é muito importante ver o impacto da mulher, né? Como um posicionamento. Porque hoje ainda, principalmente com as gerações mais antigas, quando está, por exemplo, no ambiente de trabalho, se um homem grita, ele é autoritário, ele se opõe. Se a mulher grita, tá surtando. Olha ali, tá na TPM. A mulher não pode super reagir a muitas situações do cotidiano. E a Merida, ela super reage. Ela vai até onde ela acredita. Por mais que isso vá contra os ideais dos pais dela, que são o maior amor, assim, da vida dela. E isso vai contra e, no final, a mãe dela super apoia. É muito importante ver esse apoio da família. Coisa que antigamente não era muito relatado, sabe? Se a gente fizer uma análise dos filmes antigos da Disney, as princesas quase não tinham família. Ou era o pai, a mãe morreu, ou era a mãe, o pai morreu. Exato, não tinha todo esse apoio, né? Exato, ou era a madrasta má, coisa que hoje em dia não podemos mais normalizar esse negócio da madrasta, sabe? Então é muito importante essa representatividade para todos os lados, se a gente colocar assim um âmbito social. É importante para a mãe, é importante para o pai, é importante para a madrasta, para o apoio, é importante para a própria princesa. E é muito legal o jeito que a Merida fez isso, causou um grande impacto geracional. Não, total. E também na questão de, né, retomando a representatividade de várias culturas, né? Se a gente pega as produções dos anos 90 para cá, principalmente, a gente tem, né, muitos exemplos legais para colocar de várias, né, princesas de diferentes culturas, né? Facilitando ainda mais,
a identificação por parte das crianças, né? Do público. Que nem a gente tem a Mulan, que Sim. você já disse, né? Que é chinesa, né? A Mulan, ela é incrível. Mulan chinesa. Ela vai contra todos os propósitos da vida dela, que era casar. Ela odiava, mas ela era obrigada. E aí um dia ela foge com a espada do pai dela, que ele teria que lutar na guerra, mas tadinho, tava velho. E aí ela é incrível. Ela é melhor que todo mundo que tá ali. E ela, nossa, linda, linda. Não, é muito legal isso, né? Tipo... E tem essa questão também dela lutando contra esses padrões, né? Enfim, tem também a Pocahontas, né? A cultura indígena. Sim. Tem mais recentemente a Moana também, né? Sim. Na cultura da Polinésia, né? Com certeza. E Moana é muito legal. Moana tem uma história nova, sabe? A gente pegou uma imagem, acho, também. Aí, uma história musical. Isso aí, né? E Moana, ela vai, sabe? Tinha uma limitação. Todo mundo falava pra ela o quanto era perigoso, mas ela vai, ela enfrenta. Isso faz parte do mundo lúdico da Disney, isso faz parte da magia. Você ter um desafio e você enfrentar esse desafio. E no final você vai ver que, se você não tivesse enfrentado, você continuaria com o medo e sem a coisa que você queria. Não, e a gente pode tirar isso pra vida também, né? Isso é legal, se a gente for parar pra pensar, na nossa vida é assim. A gente tem que enfrentar o medo ali pra vencer, né, os obstáculos que a vida impõe pra gente. Então, tem todas essas mensagens por trás, né? Que é bem bacana. Que compõe, que enriquece ainda mais essa filosofia, essa magia, né? Da empresa. Sim, bem legal. Um cuidado, né? Que o Walt Disney teve ao implantar a sua marca. Por exemplo, incluir, né, nos filmes conteúdos, né, que fizessem ênfase às crianças, que as crianças gostassem, porém que tivessem ideias interessantes para que também os adultos pudessem participar dessa discussão, para que os adultos pudessem assistir e falassem, pô, isso é muito legal, isso é interessante, eu posso tirar um ensinamento daqui e aplicar na minha vida. E é por isso que a Disney, ela é uma empresa que você entra na Disney e você vê uma criança encantada e você vê um adulto chorando. Porque tem muita influência, sabe? Tem muita Porque influência. o adulto entende as mensagens, né, mais profundas e a criança acha tudo aquilo mágico. A criança, tipo, eu quero ser essa princesa. Exato. Né? Eu quero ser essa princesa. Às vezes eu quero ser esse herói, eu quero ser esse, né? Exato. A criança nem entende ainda, tipo, qual a importância dessa princesa, né? Mas ela vai lá, ela quer ser. Aí, quando ela cresce, ela vê que, é princesa incrível. Isso é demais, não tem recompensa melhor do que essa. Então, por exemplo, imagina, né, nessa questão da representatividade. Uma criancinha chinesa, por exemplo, vê a Mulan, né? Que coisa incrível isso, né? Sim, é verdade. Nossa, que princesa legal, eu me pareço com ela, né? Ou uma criança, né? Por exemplo, tem a Princesa e o Sapo também, né? Que vale muito a pena que a gente colocar aqui. Inclusive, a gente também tem uma imagem que ela foi a primeira princesa negra, né? Sim, é verdade. Da Disney. E ela é uma produção um pouco mais antiga, ainda dos anos 2000, né? Mas ela é um pouco mais antiga, se a gente estiver falando sobre a representatividade 2009, mais atual. Né? Exato. 2009. E é incrível parar pra pensar o quanto essa princesa... Aí, ó. O quanto essa princesa foi importante. Não, foi muito importante. Para as mulheres negras se sentirem representadas. E a gente fala, né? Princesa, ela no final teve o príncipe encantado dela. Só que todo o desafio que ela teve que enfrentar, a loja que ela sonhava em ter, sabe? Tudo que ela passou é muito importante para ver a relevância desse conteúdo, né? Sim. E a Tiana é uma inspiração, inclusive recentemente saiu uma propaganda da Seda de cabelos. E quando ela olha a fotinho da avó dela, da mãe dela, ela solta os cachos dela. Ela se liberta, sabe? Que e é uma legal. coisa que a gente vê muito hoje. As pessoas estão, com a graça do Senhor, assim, fazendo transição capilar. Porque tem muito esse padrão estético do cabelo lisinho, comportado. Cabelo grande, amarra esse cabelo. Não sei o que, tá esbarrando, entendeu? Isso não deve ser normalizado. E hoje em dia, não é. E se alguém estiver normalizando, essa pessoa vai ser corrigida. Né? Exato. Essa pessoa vai ser corrigida, porque não é certo. E a Disney se posicionar nesse lugar de fala, né, com a princesa Tiana, é lindo. Porque ela tem que se libertar. E todo mundo tinha que se libertar. E as pessoas estão nesse processo. Sim. Inclusive, outro episódio, né, da iniciativa que a gente comentou antes, da Vozes da Diversidade, traz uma moça negra que ela conta que na infância dela, ela
não se identificava com nenhuma princesa e ela se sentia mal por isso. E aí, um dia, na sala de aula, a professora falou, vamos assistir esse filme aqui, essa princesa aparece com você, olha que legal. E ela conta que isso mudou a vida dela, né? Sim, completamente. É a inclusão, né? Exato. A Não há nada mais equidade. mágico, né? Não há nada mais mágico. E a Disney, ela aplica isso no conceito. É incrível. É Tá enraizado, né? É inteligentíssimo. O Walt Disney arrasou, assim, nessa superprodução. E o Sapo é muito engraçado, né? É um filme que ele é engraçado, assim, de assistir. Ele é leve, Sim. ele é gostoso. E é muito diverso. Passa nos Estados Unidos, né? Tudo bem. Mas mostra um pouco de uma cultura diferente daquela que a gente está acostumada, né? Ou o fazendeiro do norte dos Estados Unidos, lá do interior. É diferente. E isso prova também o quanto o nosso mundo como um todo é diverso. Porque mesmo só nos Estados Unidos ali, tem muitas culturas diferentes, né? Então, isso prova cada vez mais que nada nesse mundo é preto no branco, assim. É tudo muito diverso. Exato. Né? É muito diverso. Cada canto, cada estado, cada cidade, cada pedaço de continente. Muitos povos, muitas culturas. E isso muito além da imigração, né? A gente está falando da Exato. colonização. Então, miscigenação, tudo como isso, miscigenou, e por mais que seja uma história meio triste, acabou que misturou as pessoas. E hoje em dia o mundo inteiro é muito diverso. Não só as Américas, né? Que agora a gente tá falando de América do Norte. Não só as Américas, mas é muito grande. É tudo muito grande. Sim. Tem outra questão também, né? Outro exemplo que eu pensei, que é No Mundo Estranho, que é um filme recente também da Disney, que, cara, ele é muito bacana. Ele é muito bacana porque ele traz uma... Aí, é o Mundo Estranho. Pra quem não viu, recomendo. Muito top esse filme. Ele traz uma aventura muito leve, muito simplesinha, mas, cara, que filme mágico. Sim, é verdade. Né? Ele é Por muito muitos legal. aspectos, Sim. aspectos, né? Ele é muito legal. Foi o primeiro filme também da Disney que foi dito um posicionamento homoafetivo, né? O menino, ele era apaixonado por um menino e a família dele sempre aceitou, sem discussão. Essa naturalidade que é importante, né? Não tem discussão. Nenhum filho chega no pai falando, eu sou hétero. Não. Tipo, por que tem que ser ao contrário, sabe? Exato. Hoje em dia, e vai ficar melhor ainda no futuro. Essas coisas vão ser mais naturais, vão ser mais fluidas. E esse filme, ele é importantíssimo para esse tipo de representatividade. Não, com certeza. Né, como você falou, o protagonista, né? O filho do protagonista, ele é um garoto homossexual, abertamente, assim, sabe? E o filme não traz isso, nossa, como uma questão, assim. Ele traz isso de forma natural, sabe? Isso que tem que acontecer. Isso que é bacana nesse filme também, né? Sim. E além do filho de ser homossexual, a família também é multirracial, né? Então, ele tem uma esposa que é negra e tal. Então, tipo, tem essa diversidade que é bem bacana, né? Eles aplicam essa diversidade. Eles aplicam, exato. Assim, minuciosamente. Você não precisa pensar para assistir. Você exato. assiste. E é muito legal também, por exemplo, no caso do pai. Ele lida com os problemas com o pai dele. Sabe? Exato. E é muito legal essa análise, o jeito que o filme termina, o jeito que eles se unem, o jeito que o pai dele tem um pensamento diferente, um pensamento conservador em relação ao pensamento dele, o jeito que o pai dele se posicionava, por exemplo, quando eles faziam as escavações juntas, né? Então é muito legal. Esse filme tem vários tópicos interessantíssimos para a atualidade. E tem outros filmes também com essa proposta, né? Por exemplo, Lightyear. Sim, o Lightyear de 2022. Exato, Lightyear foi o primeiro beijo lésbico da história da Disney. E Sim. por mais que isso tenha virado uma problemática no início, as pessoas mais velhas, majoritariamente falando, né, elas todas caíram em cima da Disney, falaram um monte. E não é assim que tem que acontecer. A Disney se posicionou certo, sabe? Não é isso que tem que acontecer. E hoje em dia o filme é um astro, o filme. Porque é muito delicado o jeito que eles aplicam, sabe? Sim. E na vida é assim também. É muito delicado. As pessoas estão aceitando mais as coisas. E é isso que tem que acontecer. A Disney, ela, como uma grande empresa, ela precisa entender que as pessoas precisam entender. Entende? É por isso que ela tem que se posicionar antes. É por isso que ela precisa ter um pensamento aberto. É por isso que ela precisa participar de grandes reflexões, grandes debates.
Porque senão ela cai em miopia, sabe? Ela daqui a pouco não vai pra frente, não vai vingar. Porque as futuras gerações são as gerações que vão realmente importar no final da conta, sabe? E quando a gente chegar nas futuras gerações, vão ser as gerações das futuras gerações que vão importar no final da conta. Porque é assim, a gente tem que se diversificar em todos os âmbitos e aspectos. Ah, com certeza, né? É muito legal a gente falar da Disney. Eu fico aqui brisado, né? A gente entra num campo de infância e é muito bacana toda essa magia. Tem a Lilo e Stitch também, que é um filme bem marcante, né? É mesmo. Eu gosto muito da Lilo e Stitch. Eu sou viciada no Stitch. Tipo, eu tenho tudo do Stitch. E eu acho legal, porque é um filme que fez parte da minha infância. E é um filme que, pô, se você observa, a Lilo, ela precisava de alguém que criasse ela. Uma figura, né, materna, uma figura de família. E quem foi essa figura de família foi a irmã dela. Que, mesmo com pouca idade, mesmo sem muitas responsabilidades... Quer dizer, responsabilidades ela tinha. Mas mesmo sem saber muitas coisas, né, ainda da vida adulta, ela criou com êxito a Lilo. Sabe? E o Stitch, ele apareceu no momento certo. Porque a Lilo tava chateada, porque a Nani tava passando por muitos perrengues. A Lilo quase foi tirada de casa. Então, tipo, foi muito difícil pra ela. E foi muito... Esse filme é lindo, porque ele é feliz. E o Stitch é muito diferente, né? É um ETzinho azul, e ele é bonitinho. Ele é fofinho, e não é o convencional, né? Que nem, um cachorro, um gato. Sim. Não, é um ET. Então, e algo bem legal também que eu lembrei que a Disney faz com muita maestria é misturar, né, é saber equilibrar bastante, né, em muitos e muitos filmes, o drama com a comédia. Você já percebeu isso? Sim, é verdade. Que, tipo assim, tem muitos filmes que, né, tem uma pegada mais séria e tal, mas grande parte deles tem esse lado mais da comédia tal, esse lado mais leve. Sim. Né, que mesmo trazendo mensagens importantes tal e bem profundas, né, tem essa questão justamente para atrair ainda mais a atenção da galera, né, Sim, principalmente é das verdade. crianças, né? É verdade, as crianças gostam muito disso. E é Exato. legal porque é engraçado e mesmo que seja uma pauta, né, a ser discutida, acaba ficando algo mais leve. E é muito interessante como a Disney ela aplica isso, né? Por exemplo, falando um pouco mais sobre a diversidade em relação aos conteúdos no mundo, né? Por exemplo, o filme Luca. Sim, é verdade. Ele é muito interessante, porque é um menino que ele morava na água, e ele queria sair, ele queria conhecer, e a família dele ficava assim, não deixava. E aí, do nada, ele faz amigos, ele vê que o mundo não é aquilo que a família dele falava, porque a experiência que a família dele teve foi uma experiência diferente que a do Luca teve. A família dele teve muito problema com os pescadores e etc. E é realmente uma coisa que a gente tem que considerar, o consumo. De onde veio o consumo, sabe? Nós, como seres humanos carnívoros, a gente tem que analisar um pouco isso, de onde vem o consumo. E Sim. a experiência que os pais do Luca tiveram foi uma experiência completamente diferente. E o Luca, ele teve a oportunidade de ver o mundo de verdade, de sentir, ainda mais ali na Itália, onde ele era muito bem recebido por todos. E é uma coisa muito diferente, né? A cultura da Europa, muito diferente do Brasil, muito diferente da América. E é muito interessante ver como o filme ele lida com isso. Sim. São muitas questões aí que envolvem, né, a representatividade em muitos aspectos, né? Por exemplo, voltando um pouquinho para Lilo e Stitch também, né, a questão é algo inédito nos filmes da Pixar, né, na Disney, né, essa questão de diferentes relações, né? É verdade. De duas irmãs, né? Foi algo inédito que, ao mesmo tempo, trouxe uma aventura leve. Né? Então, tipo, como eu disse antes, essa mistura de drama com comédia, com momentos sérios, com reflexões, né? Com cenários cativantes, com personagens, né? Sim. Muito icônicos, né? O Stitch. Né? E no caso do Luca também, né? Tem todas essas mensagens dentro do roteiro. Essas mensagens, né? Tudo isso que você comentou antes também, né? Tipo, da família ter dificuldade em aceitar isso, né? De toda essa questão de tradição envolvida, porque são questões da vida real mesmo, né? Sim. Muitas vezes, né? A gente tem dificuldade em enxergar
o mundo, enxergar o campo maior, né? A gente tá dentro de um contexto aqui, né, que a gente vive e tal, nas nossas relações, que às vezes fica difícil de enxergar o que existe, né? Além do nosso umbigo. Nosso umbigo, nosso campo de Exato. visão. Sim, é muito legal como isso é importante, né? Falando um pouco também sobre família e essa aceitação, assim, tem o filme Soul, que Ah, sim. é lindo. E eu gosto do jeito que a Disney, ela utiliza as cores, né? Por exemplo, comparando com o Stitch, que tem essa estética do Havaí, e o azul do mar e o verde das plantas. O Soul, ele tem uma estética do universo, né, pós-alma. Aham. Então, ele tem uma pegada azul, uma pegada roxinha. E a Disney, ela se preocupa até com esses detalhes, sabe? E Soul é muito interessante também nesse negócio de posicionamento. Porque Exato. ele não queria, sabe, trabalhar num emprego convencional, procurar entregar currículo. Ele queria Ele era músico, né? Ele Sim. queria viver da paixão dele, que era a música. da música. E as pessoas muitas vezes não entendem, sabe? Que o mundo não é aquela trindade, né? Que é advogado, engenheiro e médico. É, não, exato. vai muito além disso. E por mais que seja mais difícil, uma estrada mais esburacada, é importante ter esse momento. E ele era um grande artista. E ele vivia com esse medo, né? Que a sociedade impôs pra ele, né? A família, provavelmente. Sim. Nesse meio que ele estava inserido, tipo... ele aprendeu a vida inteira que não dá pra ganhar a vida com isso. Você tem que ter um emprego maior, né? Foi o que você falou na Trindade, né? Nesses empregos mais tradicionais. Ele cresceu com essa visão, provavelmente, naquele meio que ele estava inserido. E é bem bacana ele se descobrindo ao longo do filme, né? Através de vários simbolismos, né? Do mundo da alma e tal. É um filme muito profundo, né? O Soul. Eu acho filme muito bacana. Profundo. E não só por essas questões, né? Pela própria representatividade, né? Por si só. Sim. Né? Soul, ele trouxe toda uma representatividade, né? Que foi o primeiro protagonista negro da Pixar, né? E dando mais voz para essas pessoas, né? Sim. E é verdade. ele traz uma cultura, né? O próprio cenário do filme, ele traz uma cultura, né? Dos povos afro-americanos, né? Dos Estados Unidos, né? Tem a cena da barbearia, que eu adoro essa cena, né? Icônica, né? Exato. Toda uma barbearia com essa cultura, né? Afro. É bem legal isso, sabe? Tipo, Sim. eles se identificam, né? Mostra esse outro lado, né? Exato. Foge dos Estados Unidos padrão, Foge. né? Tipo, tá nos Estados Unidos, mas sabe, é uma cultura que tá lá dentro. Sim. Né? Mostra a diversidade que tem, né? Mesmo num espaço pequeno. Exatamente. Isso é muito importante. É muito importante. E Soul, nossa, é um filme incrível, tipo, além da produção, sabe? Além da produção, a história. Você acaba esse filme feliz e refletindo. Feliz e refletindo. Pra ver o quanto é importante você fazer o que você gosta. Porque mesmo que você não ganhe tanto dinheiro inicialmente, é importante você estar inserido no meio no qual você pertence. Isso só a gente entende, o meio que a gente pertence. E, nossa, é lindo. Soul é incrível. Recomendo pra todos. Não, é sensacional. E foi o que você disse, né? O importante é você estar realizado com aquilo que te traz felicidade, que te traz, né, realização. E o dinheiro é consequência, né? Ele traz essa mensagem, né? Tipo, se você tá se dedicando de corpo e alma àquilo que você gosta, né, as coisas boas elas voltam para você. Então, né, o dinheiro é nada mais do que a consequência. Exato, e essas referências que a Disney faz é muito importante, diversidade, para inclusão, porque mesmo que você seja um adulto assistindo Disney, você vai entender o propósito, sabe? Exato. Tem muitas pessoas hoje em dia que não se sentem realizadas na profissão que tem. Aí fala, eu tô com 35 anos, tá bom, mas se você fizer uma faculdade, você vai estar, quando sair, você vai estar, por exemplo, com 38. Beleza. Daqui a tantos anos, você vai estar com 38 também, de qualquer forma. Então, qual a diferença de você fazer uma faculdade, fazer o que você gosta, ou você vai continuar infeliz, sabe? Exato. Infeliz ganhando um pouquinho mais, levou uma promoção, beleza. Mas é muito importante a gente estar no meio que a gente pertence. Porque só a gente sabe onde a gente pertence. E é lindo ver como a Disney ela se posiciona, como essa questão de inclusão social, ela é importante para os dias atuais e para as pessoas começarem a refletir com suas próprias cabecinhas de eu sou capaz. Exato. E o Walt Disney, ele sempre quis isso. Sempre foi à frente do tempo dele. Ele sempre quis falar para as pessoas, você é capaz de conseguir tudo que você quer.
inclusive uma das frases principais dele é da Disney, né? Onde seus sonhos se tornam realidade. Qual o impacto disso? Nossa, é bem profundo, realmente. Onde a gente pode chegar com os seus sonhos se tornam realidade? Qual o seu sonho, sabe? O que vai fazer tornar realidade? Entende? Você mesmo, né? Exato. Você se isso dedica que... de corpo e alma e faz acontecer, né? Exato, e isso é muito importante. Às vezes a gente só fala, é uma frase, onde seus sonhos se tornam realidade. Só que é muito além de uma frase. É muito mágico, né? Sim, é mágico. Você é a magia. É isso que a Disney tenta te mostrar. Você é a magia. Você faz a magia todos os dias. E as pessoas levarem em consideração isso é lindo, sabe? Porque a magia tá dentro do seu coração. Se você levanta e você corre atrás e consegue, é porque você é a magia, sabe? E a Disney, ela é incrível nesse aspecto. Porque ela mostra que todos podem ser a magia. E todos realmente podem, independente do mundo capitalista que prega um certo padrão estético, um padrão cultural, um padrão de Exato. língua, né? Você é a magia. É isso. Nossa, dá até pra ficar arrepiado aqui, né? Vixe. É muito emocionante, realmente. E isso tudo prova que a representatividade presente na Disney é muito ampla, né? Vai muito além de simplesmente só cor da pele, simplesmente, né, orientação sexual, essas coisas, sabe? É para tudo. Sim. Você pode se identificar de várias maneiras. Sim. Então, por exemplo, no filme do Luca, né, retomando de novo, tem um personagem, por exemplo, que ele não tem um braço. Imagina quantas pessoas aí sem braço podem se identificar com esse personagem, por exemplo, sabe? É verdade. Por exemplo, na Vozes da Diversidade, de novo. Né? Falando um pouco mais. Tem uma menina que se identifica com o Nemo. Porque ela sofria muito bullying na infância porque a mãozinha dela era diferente. Sim. Sabe? E o Nemo tem a mãozinha diferente. E a ela se identificou. uma maior que a outra, né? Exato. Parece, tipo, coisas não tão grandes, né? Tipo, à primeira vista, mas... Poxa, olha o impacto que causou na vida de uma pessoa esse simples detalhe, né? Exato. Tem uma frase que é muito boa, que é assim, a sua dor é a maior dor do mundo. Então, tipo assim, você tem que levar em consideração que as pessoas ao seu redor não existem. Eu tô com tal coisa. A pessoa fala, mas eu já tive tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, a sua dor é a maior dor do mundo. Então, coloca a sua dor em primeiro lugar e cuida dela. Porque você vai precisar dessa estabilidade. E a Disney e o mundo precisa aplicar isso, sabe? Para as pessoas começarem a tirar esse tabu de que, é difícil, eu não consigo, entende? Então, é muito incrível. O Nemo é um personagem muito forte, é um personagem que, tadinho, ele era tão inocente, ele não teve culpa de nada que aconteceu. E o pai dele tinha um medinho por ele por causa da nadadeira. Obrigada. Por causa da nadadeira dele. Porque era diferente, entende? Não, e olha toda a simbologia envolvida, né? O pai, né? Uma situação em que um pai cria um filho sozinho, né? Que Exato. perdeu a mãe e tal, perdeu a esposa, no caso. Enfim, e é muito representativo, né? Imagina, se identifica, você entende, você se põe no lugar, né, dos personagens. Sim. Imagina, você entende a dor do Marlin, né, que é o pai do Nemo. Sim. O Nemo é tudo pra ele, é tudo que sobrou pra ele depois da tragédia, né, que aconteceu, né, que ele perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi comido por outro peixe. Então, o Nemo é tudo pra ele. E então tem todo esse complexo que ele quer proteger muito o filho dele. Só que isso pode acabar prejudicando o próprio filho, né? Que às vezes pode acabar crescendo com medo, né? Esse excesso de superproteção. Então, tipo, olha todo o simbolismo num simples filme de peixe, né? Sim, coisa que... Exato. Quando a Isabela, de 6 anos, viu o Nemo, falava, nossa... E hoje em dia a gente consegue trazer uma reflexão. Os traumas do pai aplicado à vida do filho, sabe? E não é por mal que os pais fazem isso. Toda família tenta o melhor, sabe? Exato. Só que, óbvio, somos humanos, acaba errando. Entende? Foi o caso do Marlin. E essa história é linda. No final dá tudo certo. E, inclusive, fez muito sucesso. Depois teve a Dory, né? E é muito especial esse filme. Não, e de novo, trazendo, né, esse contraste entre a leveza e a seriedade. O filme, ele traz toda uma... Né, parando pra pensar assim, é algo triste, né, o que aconteceu. Sim. Né, com o personagem no início do filme. Mas toda a trajetória
é divertida, sabe? A gente conhece vários personagens legais, né? O tubarão, né? Sim, exato. Quem que não dá muita risada com aquele tubarão, né? Exato. Não, particularmente, eu juro, eu não como peixe porque eu assistia Nemo quando eu era criança. Eu não como Olha nenhum só. animal aquático, nenhum. Porque peixes são amigos, não comida. Eu juro, você ri? Mas é verdade. Não, sim. É verdade. Eu percebo a genialidade disso, né? Sim, e tipo, o jeito que eles falam, o jeito que uma criança inocente reflete sobre isso, sabe? Uhum. Peixes são amigos, não comida. Eu não sei o sabor de um peixe. E eu nem quero, sabe? Pra quê? Sim. Mas, Parece algo simples, mas, né? Tipo, olha o impacto que isso trouxe pra você, por exemplo, né? exato. E é muito grande, né? Como outras produções também podem interferir na vida das pessoas. Por exemplo, uma criança vegetariana, uma criança vegana. Hoje em dia tem muita opção de suplemento, de suporte vitamínico. Sim. E não é mais um tabu, né? Exato. São questões que antes não eram tão discutidas ou nada discutidas, que hoje esse tipo de representatividade dá cada vez mais voz, né? Exato. É muito legal. É muito importante, sério. Exato. E traz de novo a reflexão sobre o futuro, né? Não só da Disney, como essas produções, né? Audiovisuais, tal, né? Como um todo. O impacto que a Disney tem trazido, tem provocado, né? Falando um pouco de futuro, esse impacto é grandioso, que nem a gente comentou anteriormente. É um impacto que você hoje cresceu com as produções da Disney, você assistia porque era legal, porque tinha cores bacanas. Hoje em dia você consegue refletir em cima disso, sabe? Colocar Tem um muito pouco... mais espaço, né? Exato, abrir esse leque de oportunidade para você entender como é realmente na prática, sabe? Você não precisa ter uma vivência, por exemplo, com um pai que te criou sozinho para entender o quanto o Marlin teve dificuldades, sabe? Exato. E o futuro da Disney, ele é grande, porque a Disney ela tem essa visão, sabe? Tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, que fala um pouco sobre como a nossa geração tá imediatista. Isso aqui é verdade. acaba, isso aqui acaba. Antigamente, a gente ficava no YouTube, tinha Christian Figueiredo, Kéfera, entende? E a gente lembro assistia dessa vídeos época. de 15, 20 minutos, assim, ó. Hoje em Nossa, dia- essa reflexão é boa, né? Hoje em dia, TikTok É 6 coisa de 1 segundos. minuto. Menos. No máximo, exato. Exato. Isso é o que agrada, sabe? A sociedade do cansaço. E a Disney conseguir observar isso e aplicar os seus conceitos é incrível. Porque a Disney, com um filme de 1 hora, ela consegue te prender por mais tempo do que um TikTok de 20 segundos. 1h30, né? Exato. E é lindo, é grande. E são estratégias Sim. baseadas na cultura do entretenimento da sociedade atual que eles aplicam nas suas grandes produções que realmente convertem em sucesso, convertem em dinheiro no final das contas. E tende a melhorar cada vez mais. Cada vez mais produções diversas, cada vez mais representatividade, mais inclusão, que é muito importante da empresa. E é grande, né? Se a gente parar pra pensar como é bonito esse trabalho que a Disney tá fazendo. Exato. E como é bizarro um cara, 1960, ter essa visão de 2030, por exemplo. Não, visionário. Olha todo o império que ele criou, né? Exato. Olha todo o legado que ele deixou pro mundo. Sim, Imagina. é muito O grande. sobrenome dele na empresa que mudou e continua mudando a vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, né? E vai continuar. Porque é uma empresa que ela tem essa visão. Ela sabe quem ela precisa agradar, entende? Não precisa agradar o público que ela não quer. Ela meticulosamente vai onde ela precisa. E ela consegue. É Sim. muito legal. E sem falar que a Disney, né, fugindo um pouco... Não totalmente, né, mas indo um pouco além, né, só das animações próprias da Disney, tem vários exemplos que a gente está dando também de outras empresas. Por exemplo, a Pixar, né? Então, vários exemplos que a gente deu são filmes da Pixar, que agora, né, são da Disney também. E a Disney é dona, por exemplo, da Marvel, que tem um exemplo ótimo. Tudo bem que não é animação, né? Mas acho legal a gente comentar aqui, que é o do Pantera Negra. Pantera Negra é muito legal. E é muito importante, porque as pessoas estão sendo vistas, né, na posição do Pantera Negra, por exemplo, no Vozes da Diversidade, novamente, tem as pessoas que se sentem representadas, sabe? Wakanda, e é isso, entende? Ninguém tira o Wakanda delas. Isso é muito importante, é lindo. Por mais que Sim. não seja uma animação, né? A gente consegue ver que em todos os âmbitos, pilares da empresa, eles estão aplicando bons conceitos.
Não, exato. E também algo legal é que a Disney vem buscando não só nas produções, mas também nos bastidores, né, uma maior diversidade, né? Mais profissionais audiovisuais com diferentes culturas, diferentes orientações sexuais, diferentes, né, etnias. Eles precisam... Não adianta você falar sobre diversidade se você não tá no seu local de fala. Você pode entender. Você deve entender. Mas o local de fala é muito importante, né? Por exemplo, o Nemo foi uma produção antiga e eles já tinham pesquisado. Para fazer o filme do Nemo, eles pesquisaram com biólogos para conseguir. Exato. Eu lembro das minhas aulas de biologia, a professora colocava Nemo para passar e falava os nomes, tipo, técnico, assim, dos bichos que tava passando ali. Sabe quando fica na raia e eles cantam tananana? Exato, juro, eu lembro dessa cena. E, O tipo, professor lá, né? todos os bichos são reais. Eles existem e eles são muito importantes. Poríferos, equinodários, né? Exato, é muito importante. Outro filme também incrível. Meu, Viva, Vida de uma Festa. Ah, sem dúvida, Fala sem sobre dúvida. o Dia de los Muertos e é uma cultura... Cultura mexicana, né? Exato, é mais, tipo, é maior que o Halloween. Era algo que a gente Muertos. nunca tinha visto numa animação, por exemplo. Né? Quer Exato. dizer, tinha até aquele filme Festa no Céu, né? Que é uma temática parecida. Mas, meu, é algo muito legal, né? Olha toda essa cultura. Não, é muito bacana, né? Olha todo o trabalho de pesquisa Sim, que eles têm. é uma pesquisa. Lá na Pixar, na Disney. Meu, é um cuidado muito grande, é muito bacana isso. Eles realmente eles pesquisam a fundo. Sim. Eles vão pra lá, eles, né, fazem todo um levantamento de dados e tal, pra trazer da maneira mais verossímil dentro da cultura. Eu digo verossímil, né? Porque tem coisas fantasiosas, né? Todos os filmes têm. Mas, você entende, né? Tipo, no âmbito geral, assim, é algo incrível. É maravilhoso. Esse filme, ele tem uma representatividade linda, não só pela cultura, né, mexicana, mas é legal como ele vê a família dele, o quão interessante é pra ele achar o pai dele e o quão a família dele reprime, né, essa vontade. Esse por tocar... conta de um trauma, né? Exato. Tudo é trauma, Exato. sabe? E tem um princípio muito bom que tudo que acontece na infância reflete na nossa vida, né? Então, se você passa um trauma pro seu filho, quando ele é criança, entende? Ele vai ficar instigado, ele vai querer desvendar isso. E esse filme mostra isso na prática, sabe? O quanto a música é importante. A música é linda. A música liberta, né? A música libertou liberta. ele, né, de todo esse... Exato. Era uma válvula de escape pra ele, né? Era algo... A arte, por si só, tem todo esse lado, né? A arte, Não só a música, né? Mas tudo que te faz bem, né? É muito legal esse debate, Sim. né? É mesmo. E ver como a Disney, né, como uma empresa, assim, que produz conteúdos audiovisuais, incentiva a arte. Porque ela é uma empresa de arte, sabe? Ela incentiva, ela coloca... É lindo. É grande. A arte imita a vida, né? A arte imita a vida. E a vida imita a arte. É doideira. E outro exemplo da Pixar também que eu lembrei agora, bem bacana, que é o do filme da Red. Turning Red. Nossa, Turning Red é incrível. E fala sobre um assunto que é muito tabu. Tipo, fala sobre menstruação, basicamente. E Meu, se você é criança... qual outra animação você tinha visto sobre que aborda esse tema de menstruação? Tipo, e não é nem de uma forma explícita. Você entende ali na mensagem, sabe? É toda uma analogia. Se você é criança, você não vai me olhar e falar, nossa, o que é menstruação? Eu vou questionar os meus pais agora. Tipo, não, é a historinha, entende? Você vai entender quando você estiver na hora de entender. Você vai entender quando você já tiver algo na sua cabeça que puxe pra você entender. Então, é importante. O jeito que a mãe dela também apresenta traços narcisistas Total, ela reprime muito, né? Reprime a muito. filha. E o jeito que ela, quando se transforma, né, No panda. no panda, ela cresce. Ela entende? fica enorme, Ela simboliza a opressão, né? O tamanho da ira dela, Da ira, interna, verdade. que reflete na vida da filha. Agora imagina você como filho passar por isso. Né? Não, é terrível. E o legal é que, tipo, ela aprende, né, durante o filme. Sim. Os filmes da Disney, da Pixar, tem muito isso, né? Os personagens, eles passam por arcos, por desenvolvimentos, por lições. Eles aprendem as lições e nos transmitem as lições, Sim. né? Tipo assim, as pessoas, elas percebem, sabe? Tipo, meu, isso aqui tá errado. Sim. O filme traz essa mensagem bem legal, assim, sabe? A cultura do final feliz, né? A cultura do final feliz, exato. É. E muitas vezes não o final feliz tradicionalzão, assim, mas o final feliz de que, meu, aprendi uma lição, eu tenho que aceitar
eu tenho que respeitar, né, as coisas como elas são, as pessoas como elas são, as pessoas são diferentes, cada um tem a sua individualidade e tá tudo bem, sabe? Nem tudo acontece sempre do jeito que a gente Exato. quer, né? Às vezes a gente Exato. não sabe o que a gente quer, porque a gente não tem tanta experiência. Então, às vezes, a gente tem uma experiência diferente daquela que a gente acredita ser a melhor experiência pra gente, e a gente amadurece, que é o caso de muitos filmes da Disney. E no final, a gente consegue perceber, nós como telespectadores, o quanto é importante passar por experiência, sabe? Total. Tem um filme da Disney que eu lembrei agora também, que é Uma Família no Futuro. Nossa, legal. É muito legal, que filme divertidíssimo. Sim. E infelizmente ele não é tão lembrado hoje em dia. E, nossa, eu assistia muito na minha infância, assim. E é um filme que traz essa identificação, essa representatividade de uma maneira muito rica. Você percebe? Sim, eu percebo. Né? Um garotinho órfão. Então, por exemplo, crianças órfãs podem se identificar com ele. Sim, tipo Rei Leão. É, Que o cara Rei Leão mata a também. mãe do leão. Quer dizer, Rei Leão não. Irmão Urso. Ah, Irmão Urso. Irmão Urso. O cara, ele mata a mãe do pequenininho e eles ficam juntos, sabe? O homem que se transforma em urso, ele precisava aprender. E ele aprendeu da pior forma, tipo, segundo ele, né? Pelos pensamentos que ele tinha. Mas no final ele entendeu e amadureceu. Que realmente o que tem que acontecer, tem. Sabe? Exato. E é muito lindo isso. E no filme do Família do Futuro, por exemplo, o protagonista, o que é o Louis, ele passa o filme inteiro querendo conhecer a mãe que deixou ele no orfanato e tal. E, ao mesmo tempo, ele estava tão focado nisso, ele estava tão focado no passado, por exemplo, que ele só percebeu ao longo do filme, né? Ele vai aprendendo essa lição e chega no final do filme ele percebe, não, eu já tenho uma família. Essas pessoas me quiseram, sabe? Me trouxeram, me incluíram, me integraram nessa família. Então, é muito lindo, assim. Eu fico emocionadaço quando eu vejo um filme no futuro. Tipo, começa a tocar as músicas também, são bem legais esse filme. E, nossa, tipo, muito legal. Sim, é muito sabe? legal. Eu já tenho uma família. Olha essas pessoas aqui, me querem bem, sabe? Por que eu preciso de algo que não... Exato. Né? Exato, e a Disney, ela tem esse propósito. Ela mostra que mesmo que sejam situações que não aconteçam com muitas pessoas, por exemplo, do seu redor de convivência, você é o único, sabe? Por exemplo, também acabei de lembrar da curta-metragem chama Float, é nova da sim. Pixar. E é incrível, porque fala sobre o aspecto autista e fala também sobre uma história narrada, né, da perspectiva do pai. Então, foi o pai que escreveu esse roteiro, é um pai de um menino autista. E ele fala como a criança autista nasce, você não sabe que é uma criança autista. Ela tem Sim. aspectos, vão apresentando características. E esse pai, ele reprimiu um pouco das características desse filho pra super proteger, entende? Só que quando esse filho tem a oportunidade de se libertar, ele se liberta. E o pai não sabe o que fazer, entende? Essa é Sim. a parte principal do filme, do curta. E quando o pai percebe que o que ele precisava fazer não era difícil, era aceitar o filho como ele é. O Exato. mundo muda. O mundo muda para a criança, o mundo muda para o pai. O mundo muda do aspecto que o mundo olha a criança autista, entende? Não, e de novo, né? Algo inédito, assim, praticamente inédito, né? Pra Disney. Representatividade autista, por exemplo. Sim, com certeza. E são essas pautas sociais, né, principalmente, que precisam ter visibilidade. Precisam. Porque essas pessoas, elas precisam estar incluídas no mundo também. Com certeza. Elas precisam com de certeza. voz. Elas precisam de visibilidade. Porque elas, por si só, elas não conseguem. Entende? Então, grandes coisas, grandes empresas, grandes lugares precisam ter grandes pessoas. E todo mundo é grande. Entende? Precisa Sim. ter todo mundo precisa ter um spot. Não, e imagina, por exemplo, né, o coração dessas pessoas, né, aquecendo ao ver isso, sabe? Sim. Eu fico emocionado até, né? É verdade, É é algo muito muito- emocionante. É muito. É muito legal. É muito legal. Não, perfeito, então. Acho que a gente trouxe aqui umas questões bem legais, né? Então, retomando um pouco, né, do que a Disney significa, né? Do que a Disney representa pra gente, é algo sensacional, assim.
da Sim. nossa vida. Sair da zona de conforto, né? Eu acho que esse é Exato. o principal ensinamento Não, da com Disney. certeza, com certeza. Sair da zona de conforto, porque quando você faz isso, você descobre um mundo ainda melhor do que você conhecia antes. Exato. E nem sempre tudo aquilo que você acha que não vai ser bom, vai ser ruim. Às vezes vai ser melhor do que você esperava. Exato. Então, pra você descobrir, né? Sim. Pô, bem legal. Então é isso, a gente chega ao fim de mais um episódio aqui. Eu queria agradecer muito, Isa. Eu gostei muito do episódio de hoje, da nossa conversa, foi sensacional. Obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, eu que agradeço o convite, viu? Você também está produzindo, né, um TCC também sobre a Disney, né? Você quer falar mais um pouco pra galera sobre esse seu projeto? Então, o meu projeto é basicamente sobre a influência, né, do posicionamento da Disney com as futuras gerações. Então, é muito sobre o que a gente falou. É muito sobre a representatividade, sobre a importância e sobre como a Disney ela se posiciona em relação às pessoas que precisam ter visibilidade, sabe? Então é muito incrível como a Disney ela se mostra presente, como ela se mostra influente, entende? E as pessoas terem alguém, né, para segurar na mãozinha delas, por exemplo, a Disney, as minorias terem isso, Exato. é muito importante. É muito importante e a Disney tá fazendo esse trabalho com muito êxito. Então, e com isso as minorias elas se tornam cada vez maiores, né? Com certeza. Né? Olha que legal. Com certeza, porque a gente começa a perceber, né, que o mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. Então a gente começa a ver as pessoas como elas realmente são, sabe? Muita gente, por exemplo, do meu ciclo, né, tem TDAH, por exemplo. TDAH, há 10 anos atrás, não era discutível. Não era. Não era discutível. São questões que sempre existiram, sempre estiveram aí, só que estamos percebendo mais notadamente de uns tempos pra cá, né? Exato. Por conta desse novo espaço que eles estão ganhando. Depressão, ansiedade também não eram muitos. Exato, também. Assim, comentado. E hoje em dia eles têm lugar de fala. Porque é importante, sabe? As pessoas, elas precisam se sentir bem. E esse lugar grande que a Disney dá, dessa passarela, né? Passarela do sucesso que a Disney oferece para as pessoas, sejam como as pessoas forem, né? Todo mundo tem um espacinho na Disney. E é realmente onde os seus sonhos se tornam realidade. Nossa, aí sim. A melhor frase pra finalizar aqui nosso episódio, hein? Como é que a galera te encontra nas redes sociais, Isa? Então, eu tô com um Instagram, especialmente para esse meu TCC, que chama disney.gen, G-E-N, de Generation. Então, ele tá muito importante para mim, eu tô fazendo várias publicidades lá e conteúdos, né? Falando um pouco mais sobre o meu projeto, de uma maneira mais lúdica, para também não ficar algo mais enraizado, um artigo, um textão pra vocês lerem, com um monte de referência, entendeu? Não, a melhor inspiração que você tem, né? Porque Exato. você traz o exemplo dos filmes da Disney, que misturam esses elementos, né, de seriedade com leveza, e você traz isso pro seu trabalho, pô, melhor inspiração possível. Com certeza, porque tem que ser leve, Exato. sabe? A ideia do meu TCC não é fazer algo maçante. A ideia do meu TCC é falar de igual para igual, para que nós entendamos, né? Entendemos. Exato. Como é importante outras pessoas, sabe? Além do mundo tradicional. Porque essas pessoas estão aqui. Elas precisam de voz, elas precisam ser ouvidas. O mundo é bem maior do que a gente pensa, né? Muito, muito. A gente só percebe isso quando a gente coloca isso na prática. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.